Fala aí, beleza? Eu sou Gustavo Esteves, host do MBcast, e esse é o formato de podcast de mesa redonda, onde quinzenalmente disponibilizamos o debate sobre algum assunto da área de Analytics com pessoas referências no mercado, para que você possa entender mais sobre o assunto discutido. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print do seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o @MétricasVoz. Também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para a gente poder debater aqui no podcast. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilha com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta aí que os produteiros, como os dois que eu trouxe para esse bate-papo aqui, gostam muito. Eles são #MixPennyLovers e eles são haters de Google Analytics. Para isso que eu trouxe os caras aqui, para justamente, né, o cara e a mina aqui, para justamente debater com a gente sobre essa ferramenta que é o Mixpanel. Uma ferramenta que talvez, se você não conheça ainda, se você ainda não conhece, vai conhecer agora. Se você já conhece, vai ouvir aqui a opinião de duas pessoas que utilizam na prática essa ferramenta para a gente debater. Então, por isso, iniciarei apresentando Ladies First. Martinha, seja bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, tudo bom, pessoal? É um prazer aqui estar com vocês, esses dois lindos, maravilhosos profissionais aqui de Web Analytics. Eu sou a Marta, eu trabalho na Axur. A empresa faz a gestão de riscos digitais aqui no Brasil e na América Latina. Atuo no mercado de Web Analytics há mais de 13 anos e estamos aí. Boa! E para fechar aqui o nosso episódio, eu vou falar que, meu irmão, se tu tá ouvindo a MétricasVoz aqui desde o início, o segundo episódio desse podcast aqui em 2015 foi com esse cidadão. E agora ele tá aqui de novo, só que agora, meu irmão, ele tá mais sinistro. Na época que ele gravou comigo era no Google Campus, vento batendo, o cara desesperado. Agora ele mora num apartamento de um andar em Pinheiros, tá sinistro. Seja bem-vindo, Huxley! Nossa, falando assim, velho, a galera vai achar que, né, tô jogando dinheiro fora. E aí, Gustavo e Marta, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que pelas contas aí que o Gustavo me falou, é o 5º podcast que eu participo aqui na MB, eu adoro. Obrigado pelo convite. Perfeito. Acabei nem falando, né, eu sou o Huxley Dias, eu sou atualmente Design Manager na Loft e também fundador da Punk Metrics, né, e aí a gente também tenta trazer um pouco de conhecimento na área de Product Analytics. Então estamos aqui com duas pessoas que sabem muito, não só de Mixpanel, mas também sabem bastante sobre Analytics e dados. De novo, eu agradeço imensamente por vocês toparem nesse tão corrido tempo aí que a gente está home office e todo mundo em pandemia trabalhando 18 horas por dia. Vocês conseguiram um tempinho aqui para trocar essa ideia com a gente, principalmente sobre essa ferramenta que não tem tanta gente falando, né? Apesar de muita gente usar, a gente quase não tem no Brasil gente falando. E aí eu já dou um salve aí para você que está ouvindo a MétricasVoz aqui no nosso MBcast. De novo, a gente aqui ajudando o mercado, dando essa moral, compartilhando mais conteúdo. Inclusive, a gente fez uma parceria com a Mixpanel, a gente está com toda a documentação da Mixpanel traduzida e o nosso site da MétricasVoz vai atualizar com tudo lá dentro, hein? Então, de novo, a gente tentando ajudar o nosso mercado. E para começar aqui, eu já trago para vocês dois. Martin e Hux, explica pra galera assim, o que é o Mixpanel de uma forma bem simples pra gente começar aquela nossa trajetória do herói. Bom, é mais uma ferramenta de analytics, né? Ela é utilizada para medir comportamento de navegação em aplicativos e sites web. Ela é uma ferramenta baseada em eventos, né? E a gente vai entrar um pouquinho nas particularidades dela, porque muita gente não entende, assim, no que ela se difere de um Hotjar, de um Analytics, de outras ferramentas que tem no mercado, e ela causa muitas dúvidas, né? Boa, eu acho que eu vou complementar só dizendo que ela é uma ferramenta que ela é muito mais conhecida por pessoas que faz só a gestão do produto ou da experiência do que as pessoas que trabalham com marketing digital, porque ela não tem muito esse apelo para visualização. Acho que a gente vai entrar nesse tema ao longo do podcast, por isso que tem essa distinção e gera muita dúvida, né? E eu acho que a Martinha também trouxe um outro ponto que é bem importante, que as pessoas não entendem, é essa questão de ser baseada em eventos. E é importante dizer que o Google Analytics começou a mirar nisso, né? Ele viu e está fazendo essa mudança. Aí, acho que são pontos relevantes para a gente botar na mesa aí. É isso aí. Acho que para a galera que está ouvindo a gente aqui agora, quem ouviu o podcast, 2 podcasts anteriores a esse aqui, a gente falou sobre o GA4. E a gente falou dele ser 100% baseado em eventos.
coisa que o Mixpanel já é há muito tempo, né? E realmente, assim, a galera de produto utiliza muito o Mixpanel, como eu falei no início do podcast, mas outras áreas não conhecem, né? E aí acho que é justamente a bola que eu levanto aqui para vocês cortarem agora pra gente. Para que tipo de negócio é a Mixpanel, né? Eu consigo, de fato, usar em site, em app, porque o que a gente mais vê é a utilização dela em app, né? Mas ela também é possível de ser usada em site. Então, para que tipo de negócio é o Mixpanel? E eu consigo usar bem em site, em app? Consegue. Consegue sim. Alguns exemplos que a gente tem. Por exemplo, o aplicativo, a gente pode dar algum exemplo, por exemplo, se fosse um Spotify da vida, né? Tanto uma plataforma web quanto em aplicativo de celular, aplicativo de banco, a gente poderia usar, né? De finanças, site mesmo que tenha uma área logada, né? A gente mesmo na Axor, a gente utiliza, né? Para um produto nosso, né, que ele é uma plataforma web, então a gente consegue justamente utilizar o produto com essa finalidade. Também acho que ele atende os dois pontos, e eu vou como a gente diz, eu confesso que quem está trabalhando com Web Analytics há um tempo, a gente ficou mal acostumado com a tratativa aí da ferramenta mais popular, digamos assim, de mercado, de se basear parte em eventos e parte em page views, e a gente tem uma certa repulsa ou estranheza com a questão da ferramenta baseada em eventos. Mas eu acho que assim, é uma mudança, né? Um amadurecimento de mercado, e a gente vê tudo apontando para esse lado. Mas realmente, de fato, o Mixpanel, ele ajuda muito você ter essa visão integrada de experiência cross-device, né? Ou cross-plataforma. Se você vai do nativo mobile, seja Android ou iOS, a plataforma web, você consegue ter essa visão dos dois lados aí. E daí uma outra coisa que também, depois de um tempo, que a gente viu o Google correndo atrás, né? A gente sempre teve dificuldade, para quem tinha essa solução cross de web e app, de você ter uma visão integrada nas soluções Google, porque na maioria das vezes você tinha um Firebase, né, para aplicativos, e você tinha o Google Analytics para web, e você tinha que dar algum jeito, além dos sistemas, né, de aglomeração de dados não conversarem, né? Um conta usuários, outro conta sessões, um conta page views, outro conta eventos. Então você começa a misturar as coisas e fica estranho. Você tinha que fazer integrações, extrair, juntar em outro lugar, para você tentar ter uma visão unificada. Aí o Google foi vendo esse gap, criou ali em 2019, né, lançou o beta do Web mais App, e aí agora, né, 2020 veio com o 4, correndo atrás disso. Então, fazendo um páreo se a gente estiver só olhando para comportamental em plataformas, você já consegue fazer isso com o Mixpanel há muito mais tempo, com um formato bem mais padrão de granularidade de dados. Eu acho que para complementar o que vocês dois falaram sobre essa questão do Mixpanel ser utilizado tanto em site e em app, acho que tem um adicional que eu ouvi há muitos anos atrás de um amigo meu, que ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, o Mixpanel é o mais próximo que você tem ali do dado bruto, do raw data ali, né, Huxley? Foi você que falou isso. Então, essa é uma informação muito rica, né, que o GA4 tem tentado trazer para agora, né? Olha só, você vai de fato conseguir o dado bruto mais próximo possível numa visualização de dados aqui nessa ferramenta. E acho que o principal ponto para a galera, seja de digital, de produto, de analytics, UX, não importa, duas visões que o Mixpanel já abriga há muito tempo. E aí eu digo para vocês que o profissional que trabalha com o Mixpanel está anos-luz na frente de quem não trabalha com ferramenta baseada em eventos. Por quê? Porque tem dois problemas que é sempre o ônus e o bônus que o GA traz pra gente, né? Qual foi o bônus que ele trouxe? Permitiu que um monte de gente aprendesse, se desenvolvesse, sites pequenos já começassem a analisar dados, sites medianos fizessem isso. Mas o ônus é que ele tem um monte de relatório pronto. Isso fez que as pessoas ficassem muito preguiçosas. E aí, como ele também tem um limite de dados na versão free muito alto, que são 10 milhões, para um pequeno e médio funciona bem, o que as pessoas fazem? As pessoas não querem pensar. As pessoas são preguiçosas. Então elas falam assim, cara, vamos metrificar a porra toda. Porque aí qualquer coisa, se eu não for usar na análise, pelo menos está lá. Se um dia eu for usar, está lá também. E isso é totalmente o oposto do que a gente encontra com o Mixpanel.
é totalmente oposto. Exatamente. Se você não souber o que você Isso quer, você tá ferrado. é o pesadelo de quem trabalha com... Exato, esse é o nosso pesadelo. Esse, assim, é o maior pesadelo de um profissional, assim, de dados, assim, porque ele vem justamente, assim, pra todo mundo que pega, nunca viu, fica apavorado, porque não tem nada, se pega ele zerado e fica apavorado. Fala assim, não tem nada no relatório, não tá medindo nada, o que eu faço? Por onde eu começo? Né? Então, aí você é obrigado, sim, a pensar, a exercitar, tipo, desde o começo, a forma correta que você tem que fazer o trabalho, que é pensar nos objetivos, pensar nos KPIs, né, o que você tem que medir, como você tem que medir, e saber, tipo, né, de ponta a ponta, né, como é que você vai extrair informação bruta, né, para você chegar na informação final, né, e é bem isso que a gente estava falando, o foco é o usuário, né, a gente vem nisso, o foco é o usuário, a gente consegue informação valiosa de cliente, uma granularidade maior, né? Então a gente tem uma variedade de informações muito maior do que o próprio Google Analytics fornece hoje pra gente, né? E uma possibilidade muito maior também de trabalhar com essas informações. Então é muito importante esse planejamento que os profissionais hoje não estão acostumados, assim, até porque essa integração com o profissional de dados ficou muito, assim, apartada, assim, qualquer profissional, eu acho, assim, até o profissional de marketing, né, que trabalha só fazendo a parte de relatoria, de analisar, porque a popularização do Analytics, né, é ótima, como você falou, mas fica preguiçosa. Eu só leio o relatório, mas você não tá sabendo extrair muitas... Eu, assim, como eu cheguei a dar aulas, assim, às vezes as pessoas, elas não sabem extrair informação da forma correta também. Não sabem interpretar a informação da forma correta, né? Então a gente também tem que entender muita coisa antes de sair lendo os relatórios, né? Ou apresentando os relatórios. Né? Então tem muito chão ainda. Tem muita coisa para ser discutida, assim. E o que acaba acontecendo também é um pouco de quando as pessoas migram de ferramenta ou mudam de empresa que ela utiliza uma ferramenta diferente, ela não sabe o que fazer, né? E daí, como... Assim, eu passei um tempo implementando Adobe Analytics. E Adobe Analytics também você tem que construir muita coisa, né? Ele não tem muitos relatórios prontos. As pessoas, tipo, no começo, quando você troca de ferramenta, para quem ficou acostumado ali com os relatórios padrões do Google Analytics, eles acham muito estranho, eles não conseguem se enxergar naquela ferramenta e no começo eles falam assim, acho que eu estou investindo um dinheiro aqui que eu não vou ter o retorno, mas é totalmente diferente. Você vai ter que realmente pensar no que importa para você e fazer aquela implementação de acordo com o contexto. E outra coisa que eu reparo muito, que eu sempre interfacei muito com o time técnico, né? E eu reparo que quando são times de produtos, que está ali o páreo entre gerenciamento de produto e engenharia, eles preferem ir para ferramentas que tem mais essa questão do dado bruto, porque você vai conseguir colocar exatamente o que você quer mensurar naquele ponto, aí você tem o apoio do time, né, o profissional de produto, ele tem as pessoas de desenvolvimento que ele pode dizer na sprint, na squad, o que essas pessoas vão fazer e acaba implementando, e também as pessoas que trabalham com análise de dados, elas conseguem extrair isso via API e juntar com outros relatórios, né, ou transformar, e tem gente que nem usa a interface dessas ferramentas como o Mixpanel, ela já vai direto para um Tableau, para um Looker da vida. Então eu vejo muito isso, assim, né, no que eu tenho visto. Quando a gente fala de marketing, geralmente o marketing é o pessoal que não tem a força de desenvolvimento. Ele não tem esse braço, então ele vai tentar sempre ir em algo mais pronto, né? E tanto é que isso teve o advento do Tag Manager, né? De você tirar a dependência do time de tecnologia. Então, eu vi isso aí ao longo dos anos passando, isso que dividia esses dois universos aí, essa preferência. Acho que a gente acabou até antecipando o ponto que aqui a gente ia trazer, e acho que agora vai complementar mais ainda, que é a diferença principal, assim, de Mixpanel e Google Analytics, né? Existem muitas diferenças, e isso que o Huxley levantou agora, eu lido muito com acho que os dois lados, né? O time técnico e também o time de marketing. Acho que a principal questão do Google Analytics ser o que é hoje, né? É porque, poxa, foi a primeira ferramenta gratuita de Analytics que existiu, né? Poxa, é gratuita ainda assim num limite de dados bem forte. Mas o principal foco mesmo que fez
o Google Analytics ser o que é hoje, de um monte de gente usar, e mesmo assim não é tanta gente que usa, tá? Eu fiz um cálculo muito de cabeça aqui, mas eu peguei um site que demonstra a quantidade de sites no Brasil que utilizam o Google Analytics. E peguei a quantidade de registros BR feitos. A gente está falando de menos de 2% dos sites registrados no Brasil utilizarem uma ferramenta de análise de dados, tá? Só para vocês terem noção. Então, a gente está falando de Google Analytics aqui como se fosse, nossa, ferramentaça que todo mundo usa. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Usam, mas não é isso tudo. Nunca tinha olhado isso. Só para ter uma noção. Mas mesmo assim, o Google Analytics fez uma questão de evolução, cara, por 2 motivos. Poxa, eu vou anunciar em Google Ads. Eu vou anunciar em Google Ads, porra, ele me fala para usar o Analytics. Eu quero trabalhar SEO para o Google. Poxa, o Search Console é uma ferramenta muito boa, mas vai falar também para eu analisar o GA, para medir o meu site e até melhorar a experiência do usuário. Então isso fez com que o GA crescesse. Mas mesmo assim, existem várias ferramentas que são utilizadas e mesmo o próprio GA pode ser utilizado de outras formas. Inclusive o GA4 vem aí para o Google Analytics como um todo tentar ficar mais próximo dessa maturidade analítica que outras ferramentas e outros mercados têm. E aí eu começo aqui e faço a pergunta para vocês. O que para vocês que são usuários que utilizaram exatamente o Google Analytics possivelmente no início da carreira, Huxley utilizou o Adobe também ali que eu lembro, e utilizam e migraram com o Mixpanel, fizeram essa, entre aspas, trajetória de herói, né? Começar na merda e ir pro melhor. O que vocês acreditam que é a principal diferença entre uma ferramenta e outra? E eu vou deixar vocês responderem isso depois do nosso jabazinho. Você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de Analytics? Amigo, o Métricas Boss Prime é a plataforma de streaming de vídeos de Analytics da MB, que por um valor mensal ou anual, você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Supermetrics, métricas para produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências do mercado que a gente chama e que são exclusivas para o MB Prime, além de acesso a uma comunidade onde você pode postar dúvidas, questionamentos que toda a equipe da MB Prime vai tirar. Todas essas dúvidas são ilimitadas. Se você ainda precisa de mais informação para poder garantir o MB Prime, então acesse prime.metricasboss.podcast, que tem uma oferta imperdível só para quem ouve aqui o nosso podcast. Fora essa questão, assim, de escopo, né, que o Analytics ele trabalha muito em nível de sessão, page view, né, o que acontece dentro de sessão, e o Mixpanel trabalha num nível de usuário. Esses outros pontos que a gente levantou também, de uma ser paga, outra ser gratuita, a integração com as ferramentas é o que super se difere, assim. É uma coisa, assim, que a gente sente muita falta, acaba encarecendo bastante também, se a gente quer fazer uma integração com, sei lá, com qualquer outra ferramenta, né? Ele tem algumas integrações prontas, mas a gente acaba gastando mais dinheiro, né? A parte de mensagem em NAP agora ela vai mudar daqui a um ano, né? Não vai ter mais aquele disparo em NAP ali. Isso é uma questão muito boa, na minha opinião, Martinha. Apesar de ser, né, você integrando mais, ficar mais caro, é muito bom, porque o GA só se integra ao Google. E o máximo que ele faz de integração fora Google é o Salesforce. Fora isso é API, BigQuery, SQL. Sim, é só produto Google, né? Exato. É uma força, né? Uma força que ele tem de integrar com outras plataformas, né? Para você fortalecer a parte de marketing mesmo, de produto. Isso é muito rico, né? Uhum. Se eu fosse trazer aqui a grande diferença que eu vejo também é isso que a gente até falou um pouco no começo. Eu vejo que soluções Google, ela está muito mais associada quando é o time de marketing growth está ali trabalhando, que ele precisa ver esse 360, né? De como ele evolui no orgânico, no pago e também o que tem de conversão dentro do site e um pouco de experiência. Quando a gente está só preocupado em olhar a performance da aplicação e a experiência que a gente está oferecendo para o usuário final, o que ele está fazendo em termos de comportamental dentro do produto, a gente pode olhar para esse outro lado que o Mixpanel oferece muito bem. Então, é a divisão histórica que eu vejo das plataformas, mas tem isso. E aí, depois a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, quando a gente fala de identificação de usuário,
o Google Analytics ele tem umas restrições sobre quais tipos de identificação você pode fazer, aí você tem que botar um ID randômico e fazer um setup customizado. O Mixpanel, desde sempre, ele aceita você botar um e-mail e ele varre a web e identifica você via Gravatar ou qualquer outra solução. Tem um sistema de você associar ali o identificador ao evento ou uma propriedade ao evento ou usuário. Então, quando a gente começa a entrar nos pequenos detalhes assim, a gente vai enxergar algumas mudanças. Mas aí, eu acho que nem sei se é escopo para essa conversa aqui, vale dizer que esses detalhes, eles são tudo condicionais. Qual que é o objetivo da companhia e do time que está atuando, se é um time com mais característica de produto ou mais de marketing. Perfeito. E daí é o dever, né, de quem vai fazer a implementação, fazer a leitura da documentação para implementar o negócio direito, porque ambas as plataformas têm excelente documentação. E eu diria até que o Mixpanel é mais fácil ainda, porque ele tem uma opção de você testar coisas direto no seu console, e há um tempo atrás, nem sei se ainda eles mantêm esse recurso, tinha a opção de, para quem não era muito técnico, navegar sobre a interface e escolher o que você queria traquear, apesar de não achar a melhor forma de traquear possível, acho que é válido dizer isso. Então é um pouco desses dois pesos aí, né? Ainda tem isso, né, Martim? Martim estava confirmando aqui. Boa. E eu acho que eu tenho uma pergunta a mais para fazer para vocês aqui agora, em cima de uma outra análise que eu tenho visto. Existem empresas, né? Vou trazer duas óticas aqui para vocês, depois darem a de vocês. Por exemplo, a B2W, que é americana, Shoptime Submarino, Sou Barato, eles têm duas ferramentas de analytics lá dentro. Eles têm o Adobe e eles têm o Google Analytics. E aí o time técnico de Data Analytics deles implementa os dois o tempo todo, mexe nos dois e tal. Só que aí o time de Insights é separado em dois. Insights de marketing, ponto, e Insights de produto negócio. E aí a utilização das ferramentas difere dessas equipes. Marketing usa GA, Insights negócio utiliza Adobe. Isso eu estou falando desse primeiro momento do B2W. E eu tenho visto agora um segundo momento, que é a mesma coisa que vocês falaram do Mixpanel, acontece com quem é de marketing e até quem é de produto no que tange ao Firebase. A galera não acha a UI do Firebase fácil, amistosa, agradável. E aí o GA4 para a parte de fluxo de dados app tem sido uma boa resolução. E aí, de novo, né, você tem duas ferramentas. Você tem uma ferramenta que talvez o desenvolvedor vai mexer, que é o Firebase, para ver Crash Lyrics, entre outras coisas. E você tem uma outra que talvez time de produto e marketing venham a mexer, que é o GA4. Vocês acreditam, na opinião de vocês, na ótica de vocês, que a utilização de um Mixpanel, por exemplo, ela deve ser acompanhada de uma outra ferramenta que talvez a companhia ou equipes estejam acostumadas e que exista uma migração depois para uma só? Ou vocês acham que eu realmente devo olhar e falar o seguinte, olha, time de marketing, eu vou implementar GA e seguir a vida com você. Time de produto, time de analytics, time de dados, eu vou implementar o Mixpanel e seguir a vida com vocês e vou utilizar as duas aqui. Qual a opinião de vocês sobre? Bom, na minha opinião, assim, são objetivos diferentes, né? Boa. O objetivo, um é para produto, e outra é para estratégia de marketing. As ferramentas, elas têm potencial e objetivos bem distintos, assim, e trazem visões diferentes. Então, elas se complementam. Eu acredito que elas se complementam e não, tipo, que uma exclui a outra, sabe? Não, eu concordo totalmente. Boa. Então, na opinião de vocês dois, a gente utilizaria as duas. Eu acho que é muito pela necessidade, mas né? não adianta também tá meia bomba, né? As duas meia bomba aí não adianta. Muito bom, excelente ponto. E eu acho que eu acrescentaria uma outra questão ainda assim, né? Porque se existe essa convenção de que marketing vai ser melhor atendido por GA e produto vai ser melhor atendido por Mixpanel, seja lá qual a plataforma escolha, que esses escopos não se cruzem, eles não fiquem olhando, muito provavelmente a forma deles acumular e apresentar dados são diferentes. Então, a parte do escopo ali que tem interseção, né, vai ter overlap, que eles não apresentem esses números distintos, né? Olha, marketing, eu acho que vale fazer um bom acordo aí, eu sei que é difícil também fazer isso. Marketing, assim, a nossa verdade é daqui para frente, topo de funil, ponta do funil ali, tudo que é awareness, até a primeira conversão, e aqui daqui para dentro do produto, a verdade é minha solução de análise de produto, seja ela qual for. E aí, por exemplo, esse cenário que você falou, a gente tem aqui na Loft, a gente tem Google Analytics,
com todas as integrações ali, né, AdWords, Search Console, e do lado da porta para dentro de produto, a gente tem o RIP Analytics, na verdade, né? Mas é a mesma, a gente entra aí na mesma... Eu vejo ele com as mesmas capacities ali, né, do Mixpanel. Eu acho que o Mixpanel com muito mais estrada pela frente, muito mais experiência e aprendizados, mas a dinâmica é mais ou menos parecida dessas coisas que a gente falou aqui. Eu acho que é isso. Se a gente tiver um bom acordo de que qual que é o meu limiar, onde que eu olho, qual dado, acho que funciona bem, e é importante a gente atender os nossos stakeholders internos, né? Não, perfeito, tem que ter um alinhamento, né? O alinhamento é muito importante, ter esse alinhamento entre as equipes, porque, olha, acontece bastante mesmo isso que ele falou, de ter essa sobreposição, né? Tipo, vamos apresentar a mesma informação, tipo, de ferramentas distintas, e o legado acaba ficando, né? Então, é bem importante. Se tem uma coisa que eu tenho visto cada vez mais frequente nas empresas, por incrível que pareça, é a falta de comunicação e transparência entre áreas. E isso é bizarro, né? Porque eu já falei isso diversas vezes. A gente estava num talk outro dia, eu e Huxley, no Clubhouse até, falando sobre isso de novo. Que eu tenho um time de aquisição que o foco dele é trazer gente, não importa a qualidade. Foda-se, traz gente. E eu tenho um time de retenção que o foco é diminuir churn. Se esse time de aquisição trouxe gente desqualificada pra cacete, aumentou o churn. O que adiantou? As metas não conversam entre si, os objetivos não são conversados entre si, alinhados, ou seja, tá construindo-se um Frankenstein aqui. Então isso vai dar merda em algum momento, e a comunicação ela é falha em diversos momentos nesse sentido de diversas equipes. Eu acho que essa questão do alinhamento gera um outro problema também. Às vezes a gente não deixa claro para a empresa que os objetivos das duas ferramentas são diferentes, e aí você começa a ver um monte de questionamento. Nossa, por que eu sempre que eu vou fazer setup ou refazer setup, eu tenho que fazer das duas? Por quê? Por que não escolhe um? Aí fica nessa briga eterna. Eu acho que uma vez que deixar claro para as pessoas que trabalham, falar, gente, isso aqui é ferramenta de suporte por esse time daqui da frente, esse aqui é do time de trás. E aí se a gente for olhar bem mesmo, assim, isso não é uma coisa que acontece só com Analytics. Você vai ver que muitas empresas têm mais de um CRM, tem mais de uma ferramenta de atendimento, tem mais de uma ferramenta de disparo de e-mail. E elas demoram para conseguir consolidar, porque isso gera uma autonomia para times que são menores, como estão construindo alguma coisa, até ele chegar no teto que eles vão ter que unificar. Mas isso é comum, então não seria diferente com a parte de Analytics, né? É isso, concordo. Mas é isso, e vai juntando um legado, né? Um legado tipo, não sei quem sugeriu, mas essa, sei lá, é a ferramenta do momento, né? Então a gente vai, vamos comprar, surgiu uma nova, nossa, vamos comprar. Não sei o que, vamos comprar. Falei, para de comprar. Já é um dashboard. Não fala em dashboard, pelo amor de Deus. Tem o Power BI. Vamos usar o Power BI? Vamos. Vamos usar o Data Studio? Data Studio não, porque é de graça. Ninguém quer usar nada que é de graça. De graça eu não quero. Não, vamos pagar, né, gente? Então, 400 pagos aqui. Não, pelo amor de Deus. Essa questão da ferramenta, para mim, até pra gente, que é um debate muito bom, essa questão da ferramenta, para mim, tem dois pontos absurdos. O primeiro ponto é o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Qualquer ferramentinha que bomba, as pessoas querem desesperadamente ser o primeiro a implementar, o primeiro a falar que testou, o primeiro a fazer curso, o primeiro a ter certificado, o primeiro a qualquer porra, né? O Clubhouse foi assim, né? Eu não tô discordando de ninguém aqui, mas o Clubhouse foi um produto desse. Um monte de influenciador de Instagram correu pro Clubhouse, quando chegou nos 20 mil seguidores, sumiu. Foi só pra, tipo assim, eu tenho 200 mil no Instagram, eu vou pro Clubhouse, ainda, né? Vou pro Clubhouse ficar aqui, um mês massivo nessa merda, quando eu chegar em 20 mil eu meto o pé. O FOMO, nesse sentido que eu falei do Clubhouse, acontece com ferramenta. Então, ferramenta nova, a tendência é a pessoa quer usar, porque ela quer ser a primeira. Como assim que estão falando dessa ferramenta e eu não vi? Sabe? É um desespero. E o segundo é que quem toma a decisão de contratar a ferramenta não é uma pessoa, muitas vezes não é uma pessoa técnica. E aí quem toma a decisão de contratar uma ferramenta é a pessoa que está acostumada por ter trabalhado em outras empresas com aquela ferramenta. E aí ela não quer ter o tempo, às vezes ela pode até não ter, mas ela não quer ter o tempo de entender a ferramenta que a empresa utiliza há 5 anos. É melhor ela tomar a decisão de implementar que ela está acostumada. Foda-se 70 pessoas abaixo do time.
que já estão acostumados com aquilo que está implementado. Vai implementar que ela está acostumada desde a outra empresa. Então isso acontece demais, exatamente. Mesmo. Isso é bizarro. Acontece. E é exatamente isso. Aí a pessoa acaba não enxergando oportunidades para o negócio. Por mais que pessoas técnicas e que saibam, né, traduzir, tipo, isso, assim, pro negócio, tipo, não adianta. Bem aquilo, tipo, quem tá ali, tipo, tem mais poder, vai falar e tá falado e... Por isso, meu irmão, kill the evil. Tá louco. Boa discussão. Acho que vale um podcast, hein? Depois um episódio inteiro sobre isso, hein? Vou deixar anotado aqui pra gente. Seguindo aqui a nossa pauta, acho que tem uma questão, talvez vocês vivenciaram muito, e eu também. Eu não sou, hoje em dia, um cara de marketing, né? Eu não me vejo dessa forma. Mas acabo sempre, hoje em dia, mais um generalista, seja especialista em dados, mas generalista dos outros assuntos, eu acabo falando com o time de produto, acabo falando com o time de marketing, acabo falando com o time de TI, acabo falando com o time de UX, acabo falando com outros times, né? E aí você percebe uma questão muito comum, que é uma questão que atende a marketing aqui especificamente, quando se fala de app, é a questão de mensuração de resultado. E é uma dor absurda para quem é de marketing e trabalha com app, é enxergar de fato o resultado completo ali do seu investimento em marketing para o seu app. A minha pergunta para vocês, levantando a bola aqui para vocês cortarem, vocês acreditam que se eu utilizo o Mixpanel, eu posso esquecer AppsFlyer e Adjust? Não. Não. É porque é o seguinte, hoje o Mixpanel, ele consegue fazer identificação ali de origem, né? Ele até, inclusive, do sistema que conhecidamente é nativo Google, né? Que é o sistema UTM, ele reconhece bem também. Mas tem um lado que para quem trabalha ali no dia a dia mesmo, em performance marketing, não vai conseguir fazer, é dar uma olhada em atribuições de canais, né? Se era retarget, se não era, essas coisas. Então, acho que a gente tem que deixar... claro, de uma vez por todas aí, para quem está com dúvida ou quem está em cima do muro, se você precisa fazer uma mensuração muito na ponta do lápis do seu investimento em mídia, você tem que ir para AppsFlyer, Adjust, Branch, essas coisas, porque elas são ferramentas de mensuração de atribuição e ponto. Agora, vale dizer também que essas ferramentas não são indicadas para fazer análise comportamental, para você traquear todas as jornadas do seu app, etc, etc. São duas coisas. Mas eu preciso ver outra coisa. Também vai ter que fazer extração na API de cada uma dessas plataformas e juntar com o resto. Não tem jeito. Quer fazer um trabalho sério de analytics, considerando growth e marketing, tem que pegar um player especialista e fazer uma boa configuração, porque eu já vi também pessoas que vai lá, olha, contratamos essa ferramenta, seja qualquer uma dessas que a gente falou, precisa fazer o setup, aí dá na mão do desenvolvedor, sem muita orientação estratégica, o desenvolvedor copia todos os eventos que tinha no Firebase, no Mixpanel, não sei o que lá, e joga para dentro do Adjust ou do AppsFlyer, e vira uma zona. Então, eu acho que assim, foi até uma sessão de desabafo aqui, tem que fazer o negócio direito. Adorei! Huxley, #Huxley desabafa em podcast da Métricas Boss. Não, você tem que fazer um terceiro podcast aí, que é desabafo dos dados aí, porque olha... Isso eu concordo. Muro das lamentações. Muro das lamentações. Boa, mas eu concordo com vocês. A gente não, infelizmente, assim, as ferramentas. Acho que o mercado de app, falando especificamente, ele é um mercado que nasce mais pronto e desenvolvido que o nosso mercado de anos atrás, web. Mas ao mesmo tempo, ele é um mercado que falta informação do que o nosso mercado web tem a dar com o rodo. Então, acho que, para quem está ouvindo aqui, né? Acho que o que o Huxley e a Martinha deixam bem definido para você é: perceba que é melhor você entender qual é de fato o principal foco daquela ferramenta e usar ela para isso. Nem que você tenha que usar 3. Então eu uso o Google Analytics Web para medir meu marketing. Eu uso o Mixpanel Web para medir comportamento. Eu uso o Mixpanel App para medir comportamento, mas eu uso o Adjust, Branch ou AppsFlyer para medir a minha conversão em mídia. Porque tem um problema muito claro que o Firebase tem, que todo mundo que fala, não, Firebase eu não preciso de Adjust, né? Firebase traz isso.
Eu falo, você só não entende a diferença de quando a pessoa faz download para First Open, né? Acabou. Porque quando ela faz download, bate lá no Google Play, que veio do Facebook. Mas quando ela faz First Open no teu app, é direto. Acabou. E aí? Né? Então já acabou. Você não resolve isso. Você não resolve. Então aqui já demonstra que essas ferramentas poderiam resolver isso se elas tivessem desenvolvido outras questões para resolver isso, né? Agora não tem como. Então sua mensuração de investimento de marketing vai ficar perdida. Então aqui fica bem claro o que a Martin e o Huxley deixaram cara, pega o que é o core business daquela ferramenta e utiliza ela para isso. Nem que você talvez tenha que usar 3. É só trocar aqui, eu não gosto de usar a palavra mindset, então é só trocar aqui a sua maneira de utilizar os dados. Cara, eu preciso ver investimento de mídia no meu site, Google Analytics, vou ver as conversões e vou entender meu ROAS lá. Preciso fazer isso no meu app, vou usar o Adjust Branch ou WebSly. Quero medir o comportamento do meu app, vou usar o Mixpanel, talvez o GA4, talvez o Firebase, entendeu? Acho que se você deixar bem detalhado aqui o que ferramenta tem, e vocês falaram muito bem aqui durante esse podcast como todo, o objetivo de cada uma delas, você vai entender que talvez você tenha que usar mais do que uma. Fica claro para esses hypos aí acima por que a gente implementa 3, 4 ao mesmo tempo, porque cada uma tem um objetivo diferente. E fazer o que o Huxley falou. Vale dizer uma outra coisa aqui, Gustavo, que eu fui lembrando quando você estava falando. Tem duas coisas. Uma que, às vezes, quando você vai olhar, dependendo de onde você trabalha, o investimento que você faz numa ferramenta específica que vai te dar uma clareza maior sobre o seu investimento de mídia e o que você teve de retorno, ela não representa nem 1%, nem 2% do seu orçamento investido em mídia. Então, assim, às vezes você está gastando 10%, 20% do seu orçamento fazendo más investimentos da sua mídia, porque você não tem uma forma de olhar para isso correto. Então, tipo, de uma vez por todas, abra o olho e tipo, pensa que se o especialista está dizendo que ele precisa daquela solução para ele executar o trabalho dele bem, ele é um especialista. Tipo, muito provavelmente ele conversou com pessoas do mercado, leu um bocado, né, Martinha? E para ir lá te pedir a aprovação da verba daquilo ali, né? Não é um negócio... podcast. É tão simples, né, gente? Ai. Pessoal, acho que vocês trouxeram bastante informações riquíssimas para o nosso podcast. Eu queria encerrar aqui esse nosso episódio sobre Mixpanel para a galera entender bem. Queria pedir para vocês deixarem um recado final. Beleza, só eu, Gustavo, que estou entrando no mercado, estou trabalhando com Analytics, estou fazendo uma migração, quero usar o Mixpanel. Que recado que vocês deixam? Vou começar pela Martinha aqui. Martinha, qual recado final você deixa para a galera aí? Tenha muito claro os seus objetivos, o que você quer medir, que esse é o primeiro passo. Porque se você não souber o que você precisa, o que você quer, você não vai saber nem o que você vai, qual ferramenta você vai usar e o que você vai, para onde você vai olhar. Assim, então não vai adiantar nada. Muito bom, Arthur. Eu vou dizer que a primeira coisa, se um profissional está começando a olhar para isso, a minha recomendação vai lá, cria uma conta gratuita, instala lá no seu Homolog, num site de demonstração, no seu site pessoal e começa a olhar como que essa ferramenta coleta informações do setup básico, faz um experimento de fazer um setup de uma ou outra coisa customizada ali, né, como uma informação, um evento personalizado, começa a entender isso. E a segunda coisa se você sabe fazer boas perguntas, você vai conseguir operar essas ferramentas que não têm relatórios prontos, que é basicamente, eu quero saber a quantidade disso, nesse período com isso. A criação de relatórios nessas plataformas é isso. Então, a minha dica ao invés de ficar elucubrando ou tentando descobrir, põe um pouquinho a mão na massa, né? Um pouquinho, assim, que não custa, é muito fácil. E aí você vai ter mais condição de tirar as próprias conclusões. Eu deixo uma dica final aqui para a galera que está ouvindo e quer aprender mais sobre o Mixpanel, quer mexer um pouco mais na ferramenta e quer entender. Eu vou deixar 2 dicas finais aqui, além do que esses mestres já falaram aqui. A dica número 1 é você entrar lá em prime.metricasboss.com.br. Temos um curso de Mixpanel com essa que vos fala aqui, senhorita Martinha, gravou o curso inteiro para o Prime. E segundo, se você quer entender a utilização da ferramenta, mas de uma forma mais prática em responder perguntas, acesse Punk Metrics, tem o curso de UX Metrics 2.0, desse que vos fala, que é Huxley Dias, que ele utiliza em um módulo, o Mixpanel, para extrair algumas informações de nada pelo Jabá, Huxley. Não, isso aqui era o mínimo que eu esperava por essa gravação. Brincadeira, mas...
Brincadeiras à parte, mas é isso, assim, eu acho que é importante a gente dar caminhos, né, para as pessoas e tá valendo. Eu acho que opções tem em português, em qualidade, com pessoas aí que vivencia, é diferente de você pegar um review superficial, né? Se eu vivencia, bota a mão na massa e mostra como faz, né, Martinha? É a melhor coisa, porque a gente apanhou bastante, né? Então, Exato. não queremos que outras pessoas apanhem como a gente apanhou, porque olha... Boa. Meus caros amigos, agradeço imensamente essa troca de ideia maravilhosa que eu tive a oportunidade de participar junto a vocês. Obrigado mais uma vez por ajudar o mercado de analytics com conteúdo rico, de graça, e é claro que também não existe almoço grátis, por isso existem aí Métricas Boss Prime, Punk Metrics, para você especializar ainda muito mais, mas mesmo assim, tanto Punk Metrics quanto Métricas Boss são empresas e cursos que tem também seu lado social. A gente ajuda diversas pessoas que não têm condições, então você pode entrar em contato com a gente para fazer isso. A Métricas Boss a cada 6 meses abre algumas vagas de acesso gratuito ao Prime, com algumas informações que as pessoas precisam preencher, né, para a gente justamente ajudar aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa que a vida, anos-luz da vida já foi totalmente injusto com esse tipo de pessoa. Então a gente vem aqui ajudar e dar de alguma forma a revanche, né? Vamos de alguma forma mudar esse cenário aí. E assim como a Métricas Boss faz, eu sei que a Punk também faz, a Punk apoia diversas causas aí, dando treinamento gratuito, assim como a Métricas Boss a cada 6 meses também faz dessa forma. Então, de qualquer maneira, sigam esses feras no LinkedIn, Instagram, conversa com eles. Se você estiver passando por alguma necessidade, esses caras aí, essa menina, eles vão conseguir te ajudar de alguma forma para você entrar nesse mercado de uma vez por todas. Pessoal, brigadaço, viu? De nada, eu que agradeço aqui o convite e foi uma honra e um prazer conhecer a Martinha. Eu não tinha tido a oportunidade de bater esse papo ainda. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é nosso. E para você que ouviu o nosso podcast até aqui, um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!